Em uma entrevista para a CNN, o ministro do Empreendedorismo falou que o governo está estudando a possibilidade de criar um novo imposto para o microempreendedor individual. Isso gerou uma série de repercussão. Várias pessoas nos procuraram para entender melhor que imposto seria esse e como ele funcionaria. Eu resolvi aqui trazer para a internet, para o nosso canal do YouTube, para que você também tenha acesso a essa informação e entenda esse cenário desse novo imposto. Então vamos lá, vamos entender tudo o que precisa a respeito desse assunto. Bom, como eu disse, o ministro Márcio França, em uma entrevista para a CNN, falou que sim, o governo está estudando a possibilidade de criar um novo imposto para aqueles MEI que ultrapassarem o limite de faturamento. E esse novo imposto, funcionaria basicamente como a tabela progressiva do imposto de renda, ou seja, a cada nova faixa de valor que seria ultrapassado, uma porcentagem nova seria cobrada de imposto. Para a gente entender qual a finalidade desse imposto, qual é a lógica por trás, a gente primeiro precisa entender como funciona hoje o MEI. Então, não é novidade para todo mundo, o MEI ele tem um limite de faturamento anual, onde hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o limite do faturamento é 81 mil. Então, o MEI tem esse limite para fazer ali suas vendas e gozar do benefício. Existe um cenário em que o MEI ultrapassa esse limite de faturamento, mas ele fica dentro de uma margem de 20%, ou seja, 81 mil, ele ultrapassa esse valor, mas não chega ali, não vai além de 97 mil reais. Ou seja, ele ultrapassou, ficou dentro dessa margem de 20% ali daquilo que foi de excesso. O que é que vai acontecer com esse MEI? Bom, nesse caso, esse MEI ele não vai perder o seu benefício de microempreendedor individual de forma imediata. Não, ele vai continuar com o MEI até o final do ano, né, desde que respeitando esse limite de 20%, e ele vai pagar um imposto referente a esse valor que excedeu o limite. E aí, no ano seguinte, ele já vai ser enquadrado como uma empresa normal, uma ME, uma microempresa. Ou seja, ele perde seu benefício do microempreendedor individual. Já nessa nova lógica do governo, qual é o propósito, qual é a lógica por trás? É que ele sim vai pagar um imposto por esse excedente, como eu falei, de acordo com uma tabela progressiva, que ainda não se sabe como será essa tabela, mas ele vai ter ali resguardado, mantido o seu benefício como microempreendedor individual. Isso é bom? Isso é ótimo. Principalmente por quê? Porque a gente tem que, quando a gente olha para os cenários dos microempreendedores individuais que ultrapassam o limite do MEI, a gente vê que em muitos casos o valor que foi ultrapassado não é tão vantajoso quanto ao fato de se perder o benefício. Então, às vezes, valeria a pena não ter ultrapassado, ter continuado com o benefício, do que ultrapassar 100, 500 mil reais e ter ali pela frente um imposto mais alto, com custo operacional mais alto e com um nível de controle muito maior que é exigido. Então, em muitos casos, sim, ultrapassar o limite do MEI, quando esse limite é ultrapassado em poucos reais, isso não é tão vantajoso. Então, você poder pagar um valor, um imposto, mesmo que esse imposto seja maior, e continuar com o seu benefício ali, tendo ele preservado, isso é muito bom. Qual é o problema que eu vejo desse cenário? Perceba que a gente está falando da manutenção do benefício a partir do momento que você faz um pagamento de um imposto extra. E isso existem formas mais benéficas do microempreendedor individual manter o seu benefício sem ser pagando mais imposto. Que forma é essa? É aumentando o limite de faturamento do MEI. Então, se você me acompanha aqui há mais tempo no canal, ou até mesmo lá no meu Instagram, quando eu abro lá uma caixinha de pergunta, a pergunta assim, campeã que sempre aparece lá é justamente isso. Quando vai sair o limite de faturamento do MEI? E eu sempre me demonstro muito cético quanto ao aumento do limite de faturamento, seja para 133 mil, seja para 144 mil, porque isso impactaria toda uma cadeia de tributação, inclusive no Simples Nacional. E isso significa o quê? Que o governo estaria abrindo mão de arrecadação. Então, quando a gente fala de aumentar o limite de faturamento do MEI, ao meu ver, é um assunto um pouco sensível ali para o governo. E aí a alternativa que, pelo menos, aparenta, sinaliza vamos fazer a manutenção do benefício, mas fazendo ali a cobrança de um imposto. A gente não tem como saber
o impacto dessa cobrança. Em qual sentido? Se a arrecadação seria muita, porque a gente não sabe como é que seriam as alíquotas, não sabe ainda quais seriam as faixas de cobrança, então ainda é um pouco cedo para dizer se isso traria um impacto econômico para os cofres públicos. Mas, de certo, traz um impacto financeiro para o MEI. Qual era o melhor dos mundos? Era fazer o aumento do limite, né? Você aumentando o limite, você dá ali para o microempreendedor mais lenha para queimar e passar mais tempo ali usufruindo do benefício do microempreendedor individual. Então, é uma boa saída no que diz respeito a você ter a oportunidade de manter o seu benefício, mas existem formas muito mais benéficas de fazer isso. Matheus, quando é que isso vai começar a valer? Não sabemos, porque, como eu disse, foi uma entrevista e o ministro falou que o governo está estudando a possibilidade. Então, nós não temos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós não temos uma lei, a gente não tem uma proposta de lei que vai ser enviada ao Senado ou à Câmara dos Deputados, enfim, ao Congresso, para que seja analisada e votada. Então, a gente não tem nada, a gente só tem ainda a fala do ministro. Isso, de certa forma, nos dá um indicativo de que, sim, o governo, que é aquele que eu sempre falo. Matheus, minha empresa é pequena, o governo não está de olho. Sim, o governo está de olho. Seja para manter o seu benefício, seja para fazer uma cobrança a mais de imposto. De novo, a gente não sabe o impacto disso nos cofres públicos. Mas a gente percebe ali que já essa fala já nos dá um indício de que o governo sim está de olho e possivelmente ali fazer a cobrança de imposto extra. Enfim, cenas para os próximos capítulos, assim como hoje a gente faz um monitoramento se o limite do MEI realmente vai sair ou não, a gente vai passar também a acompanhar isso e, claro, tendo novos desdobramentos, novas informações, eu trago aqui no canal para você se manter sempre atualizado e principalmente poder se planejar quanto a um possível desenquadramento ou um possível aumento do seu imposto ou um possível aumento do limite de faturamento, apesar de que esse último eu achar mais difícil. Mas é isso. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que você tenha entendido esse tema. Eu espero que eu tenha esclarecido e acalmado um pouco mais o seu coração quanto a esse tema. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um like, compartilha com seu amigo que também tem um microempreendedor e provavelmente, muito provavelmente, também vai estar nessa angústia de saber como é que vai funcionar esse novo imposto. E se você ficou ainda com alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo para a gente fazer aqui, ou até mesmo discorda comigo, acha que essa cobrança não é tão boa assim, muito pelo contrário, é desvantajoso, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer bater esse papo com vocês e interagir com vocês, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau.